Uma boa noite a todos, então. Vamos, como de hábito, iniciar o nosso encontro com uma prece, pedindo mais uma vez a Tua assistência, Senhor Jesus, através dos nossos benfeitores espirituais, os companheiros incansáveis dessa casa, que prosseguem de forma inabalável, nos orientando, nos inspirando, nos conduzindo nesta seara que escolhemos para percorrer, a fim de poder alcançar ao próximo alguns dos nossos recursos, dentro das nossas limitações, auxiliando aos encarnados e desencarnados no processo evolutivo, da mesma forma que nós buscamos essas estradas libertadoras para as nossas próprias almas. Ajuda-nos, Senhor, como sempre. Inspira-nos permanentemente. Que na noite de hoje, mais uma vez, sejamos agraciados com a Tua luz e com a Tua paz. Em Teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Não temos a pretensão, nesta noite, de fazer uma palestra, mas alguns comentários, algumas recordações, trazer algumas recordações, principalmente da nossa casa, já que 24 de junho próximo passado, completamos 96 anos da fundação, a fundação da Sociedade Legião Espírita. E é sempre importante trazer algumas dessas lembranças, algumas dessas recordações, para que sempre tenhamos em mente os sacrifícios, as dificuldades, as adversidades que foram enfrentadas pelos fundadores dessa casa, por aqueles que o sucederam durante várias décadas, até chegar a nós, que temos o privilégio de, na atualidade, estarmos aqui fisicamente considerando, tentando ofertar parcela dos nossos recursos, dos nossos conhecimentos, da nossa boa vontade, a fim de que essa obra efetivamente prossiga. E então não é demais lembrar, rapidamente, de forma bastante breve, a rápida trajetória, ou de forma rápida, a trajetória de nossa casa. Em 24 de junho, então, de 1925, nós temos a data da nossa fundação. Mas os ascendentes da Legião Espírita são muito mais antigos do que esta data. Nós sabemos, através das informações das mais diversas obras, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda e vários outros autores, que as sociedades espíritas não são criadas no momento apenas em que as pessoas se reúnem e decidem fazê-lo. Há toda uma programação espiritual, assim como há uma programação espiritual individual para cada um de nós, no nosso ciclo reencarnatório, há também uma programação para a instalação desses núcleos, que se assemelham a espelhos, capazes de refletir a luz crística nos moldes da terceira revelação, ou seja, o Espiritismo. Então, é sempre com bastante antecedência que é feita essa programação, fundar uma célula espírita cristã. Por quê? Porque o objetivo natural desses organizadores espirituais é que seja um núcleo de permanência, não uma instalação fugidia, de rápido tempo, temporária. Não se trata de um estabelecimento, de uma programação assim imediatista, não. Por isso, essa programação, essa estruturação espiritual que se faz com muita antecedência. Vejam bem, assim, vamos imaginar que queremos, que estamos na condição espiritual e que queremos ou projetamos a fundação de uma sociedade. Os seus elementos principais, os que irão constituir o grupo inicial, que irá naturalmente colocar, implementar a sua visão do Espiritismo, o seu entendimento espiritualista, os seus ideais cristãos,
vejam que há necessidade deste grupo de pessoas, já que uma sociedade é constituída por pessoas, que estejam reencarnadas no mesmo momento histórico. E que haja algum elemento constitutivo, aglutinatório, que possa fazer com que essa reunião efetivamente ocorra, sem maiores embaraços. Então não é algo que se faça de imediato. É preciso que espíritos afins, ainda que um grupo pequeno inicialmente, possa ser reunido nas esferas espirituais, que seja elaborado um programa de ação, elaborados os verdadeiros objetivos, o tamanho da casa, a extensão das atividades, a especialidade, eventualmente, dessa instituição. E estabelecida essa programática, é preciso que haja a reencarnação dessas pessoas em um tempo mais ou menos próximo, e se formatar este reencontro na matéria. Então, a data de uma fundação, como eu falava, não marca efetivamente o início de uma sociedade, mas marca o passo inicial aqui na Terra, no plano físico, já que a estruturação, como se vê, é espiritual. Também não é do nosso desconhecimento que nós estamos vinculados a uma instituição espiritual, ou seja, a uma colônia que endossa as nossas ações, que analisa os nossos procedimentos, os nossos progressos, né? Que busca as informações através dos seus representantes acerca do nosso desempenho frente à tarefa que assumimos, ou seja, a organização, a gestão, andamento e desenvolvimento da casa espírita. Então, só por essa introdução nós vemos que aquele 24 de junho de 1925 efetivamente marca a fundação material, mas já é um reencontro de almas. Quando o nosso abnegado irmão Albino Portela Fagundes, já amigo de João Alfredo de Azevedo, também médico, e mais alguns companheiros que a história infelizmente não deixou registrado, ou se deixou, foram perdidas essas informações, resolve reunir-se e fundar a Sociedade Legião Espírita. Temos como patrono espiritual o Tenente Mário Portela Fagundes. Por que essa distinção? O Tenente Mário Portela Fagundes, ou mais conhecido como Tenente Portela, né, em homenagem ao qual há a cidade de Tenente Portela aqui no nosso estado, nós sabemos que foi uma pessoa bastante diferenciada à sua época. Era um intelectual, naturalmente militar, né, teve a sua formação acadêmica, militar no Rio de Janeiro, numa época bastante conturbada no nosso país. A época que acabou movimentando, né, criando o chamado movimento tenentista, ou dos tenentes dos quartéis, que passaram a se insurgir mais, vamos dizer assim, com maior mobilização e divulgação contra a situação política nacional daquele momento. Então, este movimento, que teve como cabeça principal, né, Luiz Carlos Prestes, é conhecido como tenentismo. E esses tenentes, esse movimento, saiu pelo Brasil, vamos dizer assim, procurando levar, melhor dizendo, essas ideias libertárias, essas ideias diferenciadas, a fim de que a população nacional tivesse efetivamente maior liberdade, maior atenção, pelo menos à época, né, do ambiente político nacional. Houve uma perseguição, naturalmente, né, das forças nacionais contra esses vamos dizer assim, esses líderes, e Portela, o Tenente Portela era um desses líderes militares. E houve uma perseguição armada, inclusive, que levou à desencarnação do Tenente Portela e outros soldados e outros militares em uma emboscada em janeiro de 1925. Pois bem, então, esse breve retrospecto histórico demonstra que em janeiro de 25, o Tenente Mário Portela Fagundes
caía num campo de batalha mortalmente ferido. Em junho do mesmo ano é que é fundada a Sociedade de Legião Espírita. Então, não houve uma participação do Tenente Portela de uma forma objetiva, ou seja, presencial. Mas o Tenente Portela tinha vários colóquios, muitos diálogos com seu irmão Albino, quando ocorriam os vários encontros em visitas que o Tenente Portela realizava aqui em Porto Alegre à sua família. E era um grande simpatizante do espiritismo, como confidenciou várias vezes Albino Portela Fagundes e como expressava, inclusive, entre os seus companheiros de quartel, seus companheiros militares. E ele entendia que o espiritismo, de uma certa forma, continha, né, dentro do aspecto religioso, esses ideais libertários, né, libertadores da alma, do espírito, da consciência, do pensamento, o que casava exatamente com a forma dele pensar, embora vinculado mais especificamente às questões políticas nacionais. Então, quando desencarna o Tenente Portela, segundo consta a história, ele em espírito passa a inspirar o seu irmão Albino Portela Fagundes e esse grupo de companheiros para a materialização deste ideal de fundação da Sociedade Legião Espírita. Na data de 24 de junho, segundo consta em algumas anotações da época, então, é fundada a sociedade sob os auspícios espirituais do Tenente Portela. Então ele passa a ser o patrono espiritual da nossa casa, né? Em espírito estava junto no ato da fundação, embora materialmente já estivesse desencarnado. Então, a partir daí, nós temos a trajetória da sociedade bastante complicada, bastante difícil, já que era uma época difícil, de recursos escassos, não existia esta proteção que hoje nós temos relativa aos ideais particulares religiosos. A religião católica naturalmente era dominante, havia um certo processo persecutório, as questões ligadas ao charlatanismo estavam muito em voga. Então a Legião nasce num meio turbulento, numa época turbulenta. E esta época não a favoreceu, por exemplo, na busca de uma sede própria. Nós praticamente não tivemos uma sede própria até o início da década de 60. Então, vejo, de 1925 a 1960 aproximadamente, 35 anos, portanto, nós não tivemos uma sede própria. Nós tivemos ora ali, ora cá, ora lá. Nasce nos fundos do consultório do Dr. João Alfredo de Azevedo. Depois segue para a Rua Luiz Afonso, também consultório deste médico, e depois passa a estar em vários locais, inclusive residências particulares de integrantes da sociedade, na Vigário José Inácio, em vários locais, aproximadamente 5 ou 6 lugares, no mínimo, abrigaram a Sociedade Legião Espírita de forma temporária. Então, através desta informação, já que nós estamos falando na Constituição inicial, né, na Constituição, nós já vemos que nós teríamos variados motivos para não ter continuado. Talvez a Legião, a partir disso, não tivesse, numa primeira análise, numa análise mais imediata, as condições adequadas para prosseguir, mas não foi o que aconteceu. Portela Fagundes e outros dirigentes da casa, já a Legião um pouco mais formatada antes da sede própria, inclusive foram transferidos para outras cidades aqui do interior do estado em função das suas atribuições profissionais, ou seja, os líderes. E nós falamos de pouca gente, as sociedades eram pequenas, mas os seus líderes foram transferidos. Então, ainda que nós tivéssemos uma sede própria, mas sem os líderes, aqueles que implementariam, né, o desenvolvimento, como continuar? Mas pior, então nós não tínhamos uma sede própria,
Os seus líderes principais foram transferidos de cidade, então nós teríamos mais do que nunca todos os motivos do mundo, a princípio, para deixar de existir como associação, como instituição criada, como grupo colaborativo desta grande obra. Mas Portela volta, após 6 anos, tendo ficado no interior, retorna para Porto Alegre e busca reunir os companheiros do passado, aqueles que iniciaram a sociedade, que ficaram aproximadamente 6 anos deslocados dessa estrutura inicialmente formada. Eles se vincularam a outros grupos, a outras casas, mas como que aguardando intuitivamente o momento da retomada, da reorganização. E Portela retorna a Porto Alegre e, mais uma vez, une estes legionários que estavam dispersos em função de todas essas circunstâncias, mas ansiosos, esperançosos e provavelmente com a certeza de que seria por pouco tempo. A partir dessa reunião inicial, em 1957, mais uma vez perduram os problemas da sede própria. Ainda não tínhamos. Continuamos a exercer as nossas tarefas em casas particulares, até que surja a oportunidade do empréstimo do prédio atual. A Sociedade Legião Espírita, na parte antiga, na década de 60, no início de 1961, por empréstimo da família Pérez, o senhor Heitor Mário Pérez e a sua esposa, a dona Fabiola Pérez, que gentilmente emprestam a casa que era de sua propriedade, que é o prédio antigo que nós conhecemos, sem nenhum ônus para nós. Não era um aluguel, era um empréstimo, a fim de que nós pudéssemos, a partir daí, organizar forças em busca da tão sonhada sede própria. O casal Pérez havia perdido um filho de forma violenta num acidente envolvendo um ônibus, e a desencarnação repentina dessa criança, desse jovem, os abalou profundamente. E esse espírito que já habitava nos corações de ambos, levou-os a se integrarem ainda mais nos princípios da codificação kardeciana e aproximarem-se do Dr. Portela, que já era uma sumidade aqui na cidade e no interior do estado, não apenas como médico exemplar, caridoso, que prestava assistência fraterna de todas as formas, mas como um espírita notável, médium de singular faculdades. Então, aquela pessoa carismática que reuniu-os aos legionários então já existentes. De lá para cá, através de campanhas internas ainda bastante dificultosas entre 1964, 65, né? Essas décadas iniciais, adentrando inclusive a década de 70, reúnem-se recursos particulares através dos sócios que passavam a ter nesse espaço físico aí a sua sede. E por que não torná-la definitiva? E essa reunião de recursos faz com que a Sociedade Legião Espírita, que havia adquirido um terreno aqui bastante próximo a esta casa, faça uma permuta, mais ou menos, mais uma vez, a partir da gentileza do casal Pérez. É feita a permuta desse terreno com a casa já construída e efetivamente ou definitivamente a Legião passa a ter uma sede própria. A sede própria que nós conhecemos e que com o passar dos anos acabou gerando pela proximidade de outras pessoas, de outros legionários, a constituição dessa grande construção do auditório, das salas anexas deste prédio novo na parte de baixo, e é a casa que nós herdamos e que nós estamos na atualidade, na qual estamos na atualidade, exercendo as nossas tarefas, que embora parcialmente impedidas pela pandemia, nos aguardam para em breve, se Deus quiser, a retomada integral das atividades na forma presencial. Então nós vemos
o trabalho dos fundadores, o trabalho dos legionários que se agregaram, a força de coesão que efetivamente o manteve e nos entregou uma sociedade maravilhosa, com instalações muito adequadas e que nos serve para a continuidade dos trabalhos que estamos empreendendo. No dia 22 de junho agora, próximo passado, recebemos uma mensagem psicofônica do Dr. Portela. E pequenos trechos dessa mensagem eu gostaria de ler, porque enfatizam esses comentários que fazíamos minutos atrás. Diz ele, apenas pulando alguns trechos, diz assim, são muitos, ele afirma, são muitos os grupos de pessoas que se propõem a fundar casas. E para isso traçam diretrizes, estabelecem estatutos, providenciam um prédio imobiliário adequado e reúnem-se após a fundação, realizando os encontros descritos na literatura tradicional. Todavia, detalhe, muitas delas fenecem como flores passageiras, porque seus integrantes, ou alguns deles, não absorveram a grave responsabilidade de verdadeiramente abrir um centro para estabelecer a comunhão com o alto. Muitas pessoas entusiasmam-se. São momentos, a literatura, alguns fatos da imprensa, leituras eventuais, conversas, entusiasmam-se e vamos abrir um centro, vamos exercer a caridade, vamos ensinar Kardec, reúnem-se e alugam uma sala ou compram um prédio pequeno com as facilidades modernas, muito mais acessíveis do que no passado, e organizam essas sociedades, mobiliário, mas fenece, fecham, passam alguns anos apenas, e dispersam-se, já não há mais o interesse original, porque houve uma espécie de fogo de palha, um entusiasmo que não resistiu aos desafios, não resistiu aos ataques espirituais das sombras, porque as pessoas mudaram de ideia, cederam ante outros compromissos, talvez nem tão sérios como poderiam parecer, enfim, ou organizaram-se de uma forma tão fechada, tão difícil, tão complexa, que não conseguiram absorver material humano, outros adeptos que viessem engrossar as suas fileiras. E ele prossegue, é um centro espírita, é um centro, porque para aí acorrem as atenções dos amigos espirituais, assim como das pessoas em sofrimento. Quando fundamos um centro espírita, o termo centro é isso, é ponto de convergência. Nós teremos os amigos espirituais que acorrerão para nos auxiliar, mas também teremos a vinda, a presença, a busca dos enfermos espirituais, dos espíritos perturbados, dos espíritos contrários aos ensinamentos cristãos. Teremos as pessoas necessitadas que baterão à nossa porta e muitas vezes isso nos choca, nos abala, porque talvez esperássemos um trabalho mais leve, mais suave, ou apenas a presença e comunicação dos benfeitores espirituais, mas o trabalho é denso e nós deveríamos saber desde a primeira hora. Tudo requer disciplina, amor, permanência, manutenção do interesse, verdadeiro compromisso. Compromisso. Uma casa só se mantém com compromisso. Imagina, hoje eu vou, amanhã não vou. Hoje está chovendo, hoje está frio, depois está calor e por motivo ou outro, não. E como ficamos? E os nossos compromissos? Temos compromissos com o trabalho e vencemos todas as dificuldades porque precisamos do sustento material, é compreensível. Mas e o sustento espiritual? E o compromisso que assumimos com os benfeitores espirituais que se dirigem para cá, trazendo os necessitados de toda a ordem? Esperarão por nós, pela nossa boa vontade, por estarmos a fim, entre aspas, de trabalhar aquele dia? Ora,
não é a melhor forma de ver e de vencer um compromisso. Muitas fenecem, não suportando os impactos que as sombras mobilizam para dispersar aqueles que julgavam reunir as condições para a manutenção de uma célula espírita cristã. Ora, os adversários da luz, que necessariamente não são os nossos adversários particulares, né? Embora possam ser também, mas os adversários da luz não querem que a luz supere as sombras. Então, quando abrimos uma sociedade, fundamos uma casa, é óbvio que teremos a pressão externa daqueles que não querem que prossigamos, que procurarão interferir nas nossas vidas particulares, na nossa saúde, nas nossas mentes, gerando pensamentos pessimistas, derrotistas e outros tantos. Mas nós devemos saber, para abrir uma sociedade, para fundar, é preciso ter consciência de tudo o que irá acontecer ou que poderá acontecer. Embora saibamos que teremos e continuaremos a ter a mais absoluta proteção espiritual, dependendo de nós, naturalmente, do nosso procedimento particular, essa vinculação mais específica, mais intensa com esse círculo protetivo. E prossegue, as instituições centenárias, diz ele, ou de muitas décadas, são os verdadeiros diamantes da coroa do Cristo, porque suportaram estas investidas. Ora, durar 50, 60, 70, 80, 100 anos, e nossa casa já está há 96 anos, é um desafio notável, e que nos transformam, na alusão feita pelo Dr. Portela, nos diamantes da coroa, ou seja, nas células confiáveis, naquelas que já demonstraram o seu serviço, o seu trabalho, a sua dedicação por décadas, naturalmente com falhas, porque somos humanos, mas com devotamento. Então pode-se confiar, pode-se confiar. Essas instituições são confiáveis, elas estão firmes, vencendo as suas dificuldades, lutando contra as dificuldades, mas firmes nos seus propósitos. Então, ele completa, essas instituições conseguiram crescer, desenvolvendo-se como a brava oliveira, que se apega com suas raízes tenazmente no solo e eleva-se, produzindo os frutos que alimentam o viajante cansado nos terrenos mais inóspitos. São aquelas árvores citadas no Evangelho, as quais os viajantes cansados, sob o sol, sob a areia, sob dificuldades, se abrigam. É a sombra que os alivia, que é a árvore que lhes fornece os frutos para a alimentação, que lhes proporcione a resistência para a continuidade da caminhada. Assim são as casas espíritas, assim é a nossa sociedade Legião Espírita, que nos dá forças permanentemente, não nos livra dos problemas, porque a cada um é dado a sua cruz, né? E nós podemos carregá-la, senão nós não teríamos recebido. Mas é aquela que nos alivia a dor quando ela atinge um nível mais superlativo. É aquela que nos aponta o caminho quando a dúvida, mais uma vez, se sobrepõe. Assim é a nossa casa. Nesses 96 anos de vida material, de estrutura material, de vida mesmo, de vida espiritual, de vida emocional, nós só temos que agradecer. Porque é um privilégio estarmos aqui. É um privilégio dizer, eu sou legionário. Como aqueles que integravam as legiões romanas com disciplina, unidos, fortalecidos por essa união, para levar a extensão, à época do Império Romano, hoje, a extensão da palavra do Cristo. E tomara que prossigamos assim. Que levemos a Legião a entrar em um século de existência e daí para frente mais décadas e décadas de trabalho, deixando para os nossos sucessores, né, as pessoas mais jovens, aqueles que irão nos substituir, porque nenhum de nós é insubstituível, com a mesma alegria, com a mesma energia e com a mesma determinação.
Então, parabéns para todos nós que integramos a Sociedade de Legião Espírita e que permitimos que os nossos corações a fizessem penetrar em nós, dentro do seu espírito de continuidade, de amor fraterno e de perseguição do ideal cristão. E no término de nossas atividades na noite de hoje, Senhor, mais uma vez te agradecemos e te pedimos luz, luz para esta casa, para toda e qualquer dificuldade, luz para que possamos continuar iluminando, refletindo a tua energia, o teu amor verdadeiro, que possamos ter forças para vencer as nossas dificuldades particulares, que podemos ter fé para aguardar um pouco mais para a retomada integral das atividades, que possamos ter fé para suportar os espinhos da vida, que também nos ferirão, porque todos somos humanos e espíritos em evolução. Auxilia-nos, Senhor, através dos nossos amigos espirituais, dos guias da casa, dos nossos guias particulares, que possamos prosseguir nesta caminhada que nos levará a estarmos mais próximos a Ti. Este é o nosso ideal e o ideal desta casa. Em Teu nome, Senhor, e em nome dos bons Espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz.